Imagine que você é um simples fazendeiro comum, mas ao atingir alguns níveis na habilidade de cultivo, você acaba ficando 65 vezes mais forte do que o herói lendário. E o anime de hoje nos traz exatamente a história desse Proto-Overpower. Lembrando que o nome do anime vai estar na descrição do vídeo e se eu lembrar também vou colocar em um comentário fixado. O anime começa com um grupo de aventureiros sendo atacados por um dragão Rank S, e vemos um jovem agricultor que tinha atingido o nível 10 de suas habilidades de cultivo, e como ele tem a bênção do crescimento, ele conseguiu isso facilmente. Seu amigo então chega em seguida, e descobrimos que seu poder de ataque estava em um nível completamente absurdo. Saindo dali, ele acaba encontrando com o mesmo dragão do início, e decide lançar uma cenoura apenas para distraí-lo, mas ele acabou destruindo o dragão Rank S com facilidade, deixando até mesmo ele assustado. Na cidade real, Wayne se apresenta e vê uma garota sendo sequestrada, mas ele consegue pegá-la de seu sequestrador e acaba com ele com facilidade. A garota o agradece e ele sai dali às pressas, e mais tarde, a garota que ele salvou acaba revelando ser a princesa daquele reino, e ela pede para que ele servisse a família real, mas ele recusa gentilmente a oferta dela, dizendo que apenas queria ser um agricultor comum, e ela disse que ele teria um campo enorme para poder trabalhar em seu cultivo. Descobrimos que o status do Prota estava em um nível 65 vezes maior do que o do herói lendário, e os soldados que ele salvou sem querer chegam em seguida, mas antes que a princesa falasse com Al, ele já tinha dado no pé. No castelo do rei, é revelado que uma grande quantidade de monstros estavam se aproximando da cidade, e um oficial chamado Cecil aparece dando sua sincera opinião a respeito do assunto, que logo convence o rei de sair dali para que ele pudesse sobreviver. Já na casa do Prota, ele acabou quebrando a maçaneta da porta com sua força, e seu amigo chega em seguida avisando a ele sobre o exército de monstros que estava a caminho da vila, o que faz ele pensar nas suas colheitas e sai correndo dali. Ao encontrar com o exército de monstros, ele fica na dúvida se deveria agir ou não, e quando o rei chega a um paredão, ele é atingido por Cecil, que revela sua verdadeira forma, que era de um demônio. Ele então desfere seu ataque contra o rei, que cria uma barreira juntamente com a princesa, mas quando estavam perto para serem deletados pelo demônio, o Proto-Overpower chega para poder salvar a princesa e o rei apenas com sua enxada, e como se não bastasse, ele consegue parar a espada do demônio com as mãos, fazendo com que ele revelasse sua verdadeira forma ao se unir com todos os demônios que estavam por ali. Porém, isso não adiantou de nada e o Proto acaba com ele com apenas um soco, e os outros demônios fogem dali com medo após verem essa cena. No castelo novamente, o rei e a princesa o agradecem, e logo ele pergunta para Al se ele não queria servir ao reino, que logo rejeita novamente, e a princesa decide dar o terreno enorme que tinha dito a ele anteriormente como recompensa, mas ao chegar lá, percebe que era apenas um terreno baldio. Ao sair com a princesa, ele fica fissurado com os vegetais que vendiam por ali, e descobrimos que ela estava disfarçada enquanto sua empregada estava em seu lugar. Aparentemente, ele se registraria em uma guilda de aventureiros, e o chefe da guilda chega em seguida o recepcionando. Após fazer uma bela de uma refeição, ele finalmente se registra como um aventureiro na guilda, e os aventureiros que ele tinha encontrado anteriormente chegam dizendo que ele destruiu um dragão Rank S, atraindo a atenção de todos para si. Depois disso, ele recebe sua primeira missão para coletar 10 talos de uma planta, e a garota da guilda entrega um manto a ele como presente, e ela fica encantada ao ver ele com aquela roupa. Saindo dali, ele e a princesa se separam, e ele vai atrás dos talos da missão, mas ele acaba encontrando uma escama, e seguido disso ele é atacado por uma orc fêmea, mas ele é salvo pelo cara do grupo anterior, e logo seus companheiros chegam em seguida. Ao mostrar a escama para eles, eles também não sabiam dizer de qual monstro era aquilo, até que repentinamente uma presença avassaladora aparece, e um dragão supremo surge em seguida, deixando todos aterrorizados com aquilo, mas por algum motivo, o dragão simplesmente ignora eles, e o Prota percebe que o status do dragão em si estava em um nível completamente fora da curva. No dia seguinte, a garota da guilda chamada Ellen tinha perdido suas memórias, e ao que parece, isso acontecia com ela frequentemente. Quando Al volta para a guilda, descobrimos que o dragão atendia pelo nome de Ouroboros, e Ellen começa a passar mal em seguida, mas quando o Prota mostra a escama do dragão, ela se lembra de seu passado e acaba desmaiando de vez. Mais tarde, uma senhora revela que o manto que ela tinha entregado para Al parecia ser algo muito importante para ela, e ele decide ajudar na causa para poder tentar derrotar o dragão. A senhora então entrega algumas poções de recuperação a ele, e ao sair dali, ele recebe uma carta de sua mãe. Na biblioteca, ele tenta ter acesso a um livro com mais detalhes, mas o bibliotecário proíbe, dizendo que apenas pessoas autorizadas poderiam ler livros como o que ele buscava, e a princesa chega em seguida pegando a permissão que ele precisava. Ao encontrarem o livro, eles descobrem que a aldeia tinha sido exterminada pelo dragão Ouroboros, e esse dragão tinha um inimigo natural que era o dragão Mirage. No dia seguinte, a princesa vai junto com ele para sua investigação sobre a cidade que tinha sido destruída, e ele repentinamente começa a ouvir uma voz de um garoto, que o leva até um túmulo específico, e o garoto na verdade era um fantasma, e o Prota percebe que a princesa não conseguia vê-lo. O jovem fantasma se chamava Arai, e ao perceber que o garoto estava usando o mesmo manto que ele abraça
essa princesa para que ela também pudesse vê-lo. Rai então revela ser o irmão mais novo de Ellen, e diz também que ela havia selado suas memórias sobre o passado, e pede pela ajuda do agricultor para salvá-la. Voltamos então ao passado de Rai e Ellen, onde ele estava treinando um pouco para ficar mais forte e proteger sua irmã. Mas o local começou a ser coberto por uma nuvem negra, e logo a cidade estava completamente destruída pelo dragão, que acaba com alguns últimos moradores da vila e suga o desespero deles como forma de aumentar o seu poder. Ao tentarem fugir dali, eles acabaram sendo encurralados pelo dragão, que começa a brincar com Rai e Ellen como se fossem ratos. E quando Ellen estava prestes a ser engolida, Rai lança sua espada na tentativa de salvá-la, mas não tem efeito no dragão e ele logo é atacado em seguida. Esse dragão se fortalecia do desespero das pessoas, então ele diz que não apagaria Ellen naquele momento e voltaria 15 anos depois para poder destruí-la juntamente com o resto da vila ou cidade que ela estiver morando. Ao permitir que Rai ficasse em forma de fantasma para ver o que aconteceria 15 anos mais à frente, o dragão simplesmente desaparece. E de volta ao presente, Rai explica a ele sobre como o dragão aumenta o seu poder e deixa uma mensagem para o Prota para que ele entregasse a sua irmã quando ele encontrasse com ela, revelando também a fraqueza de Ouroboros. Em seguida, ele sai correndo dali com a princesa em seus ombros, e na cidade real, eles decidem ir atrás de Ellen, porém ela não estava mais por lá. Ellen estava em uma espécie de transe e vai até a direção em que o dragão estava, e logo começa a se lembrar do que aconteceu 15 anos atrás, e quando ela estava prestes a se auto-falecer, o Prota acaba impedindo ela de ir até o fim, que logo é atacado pelo dragão e arremessado para longe, mas revida com um belo de um soco. Eles então começam a travar uma batalha, mas inicialmente, All estava tendo muito trabalho, até que quase foi destruído por uma baforada monstruosa, e ao sair dali com Ellen, ele passa a mensagem que o irmão dela tinha entregado a ele, enchendo ela de esperança novamente em seu coração e fazendo com que o dragão perdesse seu poder consideravelmente, já que a fonte do poder dele era o desespero das pessoas. Ouroboros perdeu tanto poder que acabou sendo derrotado com apenas um soco do nosso agricultor Overpower, mas ele é atacado por Ellen em seguida, que estava sendo controlada pelo dragão, e quando ele estava prestes a ser deletado, o dragão Mirage aparece em seguida para salvar o jovem agricultor, que dá uma parte de seu poder a ele para que ele pudesse continuar sua luta contra o Ouroboros. E quando o Ouroboros não esperava, ele acaba dando um belo de um soco no corpo de Ellen, mas o dragão finge ser Ellen novamente e tenta tomar controle do corpo do agricultor, mas as coisas não fluíram como ele pensava e percebe que na mente do Prota a única coisa que existia era a agricultura no geral, e com isso ele não era capaz de tomar controle sobre sua mente, acarretando assim em sua derrota definitiva pelo dragão Mirage, que era seu rival natural, e tanto Ellen quanto All estavam apagados no local. Após um pouco de repouso, finalmente ele acorda na guilda de aventureiros, e aparentemente a princesa estava bem preocupada com ele. Após isso, Ellen revela que o dragão Mirage havia desaparecido junto com o Ouroboros, e ela mostra ao Prota seu poder que tinha adquirido recentemente, onde podia transformar partes de seu corpo no dragão Ouroboros, que logo deixa ambos assustados com aquilo, mas ela tinha total controle sobre seu poder. Logo a princesa percebe que estava rolando um clima diferenciado por ali, mostrando estar com um pouco de ciúmes também, e Ellen pergunta qual era a relação dela com All, mas eles dizem ser amigos de infância. Em seguida, os soldados chegam preocupados com Ellen, e eles decidem comemorar o retorno deles em seguida. Porém, em certo momento, a princesa quase revela sua identidade verdadeira, e na comemoração, ela o agradece devidamente pelos seus feitos. No dia seguinte, o nosso agricultor estava com seu amigo carregando algumas coisas, e ele acaba recebendo uma carta novamente, mas dessa vez era de seu pai. Ao ler a carta em si, ele descobre que seus pais tinham se mudado, e estavam pedindo para que ele os visitasse em breve. Na cidade, ele acaba provando um tomate muito além de suas expectativas, e ao ficar encantado com o sabor do tomate, ele pergunta ao vendedor de onde eles vieram ou como foram cultivados, e logo o vendedor revela a ele a cidade de onde os tomates vieram, fazendo com que ele fosse até a guilda pedir permissão para sair da cidade, já que ele queria ir visitar seus pais para poder pegar o fertilizante que usaram para poder cultivar o tomate sagrado. Ela então acaba concedendo permissão a ele para sair da cidade temporariamente. Saindo da guilda, a princesa estava pronta para acompanhá-lo em sua jornada mais uma vez, mas ele acaba rejeitando sua ajuda dessa vez, e após ela insistir bastante, ele decide simplesmente desaparecer, antes que a situação piorasse. Enquanto estava a caminho da cidade de seus pais, ele acaba encontrando com um orc novamente, mas dessa vez era um macho, aparentemente amigável, até que ele tenta atacá-lo também, e ele é salvo por uma garota misteriosa de cabelos azuis. E galera, esse foi o resumo de hoje. Se você quer ver a continuação desse anime, fortalece no like para eu saber que você curtiu a ideia. Foi uma honra e um privilégio ter você comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!